A sexualidade pode se manifestar na infância? A criança pode ter uma energia sexual na infância? Sim, a criança tem energia sexual na infância, só que bem pequena, né? De acordo com o que Freud disse, de acordo com o que William Reich disse, né? Eu lembro que na escola, quando eu estudava, lá no prazinho, primeira série, segunda série, eu me lembro que os meus amiguinhos iam lá pra casinha do fundo da escola e brincava de namorar um com o outro. Lembro dentro da sala de aula, quando a professora saiu, que um dos meus amiguinhos e da minha amiguinha começou a passar a mão na parte genital do outro amiguinho. Então, isso acontece com as crianças, porque as crianças veem os pais namorando. As crianças, hoje em dia, com celular, acessam vários tipos de conteúdo. E se os pais não vigiar, até a pornografia, né? Então, a criança, sim, tem energia sexual na infância, né? Na minha infância também eu tinha a energia sexual. E por estar perto de revista pornográfica, às vezes, como minha mãe naquela época não vigiava, né? A gente tinha muita liberdade. Então a gente ficava perto de revista pornográfica, no celular tinha vídeo pornô, então a gente já acessava isso. Eu lembro que eu e meus amiguinhos a gente já brincava, já tinha aquela sexualidade fora da idade, né? A gente já sabia de muita coisa. Graças a Deus que a gente não sabia namorar ainda, né? A gente não sabia como é que fazia o trem direito, graças a Deus, né? Quando aconteceu uma gravidez na infância. Então, sim, as crianças hoje em dia, cada vez que passa, elas estão sabendo cada vez mais. Então, é necessário que os pais olhem, abordem, né? Falem para os seus filhos sobre as partes genitais, fale de uma maneira mais adequada com a criança, né? É importante a gente abordar esses assuntos na linguagem da criança, né? Explicando que existe a vagina, existe o pênis, que o papai e a mamãe também fez filhinho, mas só que tem a idade certa para fazer filho. Porque senão as crianças vão querer fazer igual, porque eles têm essa energia sexual neles, né? Então os pais têm que promover essa educação, principalmente quando perceber que os filhos estão manifestando. Tomar cuidado também com o que o pai e a mãe falam também. E se a criança fica no mesmo quarto que os pais, né? A criança ouve o que os pais estão fazendo. Lembro de uma amiga minha que gerou até um trauma grande nela, né? Ela falou assim pra mim que eu vi os pais fazendo uma relação sexual, né? Ela ouvia isso. E ela ficava assustada, porque ela pensava que o pai estava batendo na mãe. Então, realmente as crianças já sabem disso. E cada vez mais os pais têm que estar olhando sobre esse assunto, né? Sobre esses conteúdos, falando na linguagem da criança. E se a criança já está manifestando, como aconteceu na minha escola, né, na minha infância, falar, olha, tem idade certa para isso, tem idade certa para namorar. Já ir educando essa criança e falar de acordo com o nível que a criança compreender. Que é importante a gente falar sobre esses assuntos, mas saber falar também. Também preparar nossos filhos para que não aconteça gravidez de menina com 12 anos, com 11 anos de idade. Porque isso acontece porque a gente não fala sobre esse assunto. E cada vez mais vê-se que as gerações vão sendo mais atualizadas, né? A tecnologia tá aí, o celular tá na mão da criança. E com o celular na mão, essa criança conversa com adultos, né? Tem que verificar que tipo de companhia essa criança anda conversando na rede social, porque eu também lembro quando criança que eu conversava com homens adultos. Eu quando criança eu não sabia muito certo e errado. Então a gente manda foto da gente achando que é o certo e errado, porque a gente vai manifestando a nossa sexualidade. 12, 13 anos a gente lá. Cheguei até ter encontro com a pessoa adulta. A sorte que naquela hora a minha intuição não me deixou ir pra frente, eu saí correndo do carro e fui embora. Então, isso acontece muito com as nossas crianças, com os nossos jovens. Cada vez mais a gente tem que abordar esse assunto. Alguns veem como um tabu, mas a gente tem que promover a educação de forma sadia, educativa. Assim como já vem sendo promovido. Eu sempre gostei das palestras na escola quando falava de sexualidade, falava do preservativo, falava das DST e IST. Foi muito importante para mim. Me ajudou muito. Também falava sobre respeito com a mulher, falava de onde que a mulher sente prazer, mas claro, com a idade adequada para falar sobre esses assuntos, né? Cada nível e cada idade a gente vai aprimorando, mas eu acho que é um assunto muito importante para ser falado. Assim evitaria muitas gravidez precoces, evitaria muitos estupros, né? Propagando respeito com o corpo humano, com o corpo feminino e com o corpo masculino. Eu sou Rafaela
Sou especialista em relações abusivas, atuo ajudando mulheres a autocurar os abusos físicos, emocionais, psíquicos e espirituais.